Já assisti Premonição 6 e quero trazer as minhas primeiras impressões sobre esse novo filme. Quero conversar com vocês aí um pouquinho sobre o que vocês podem esperar dele e também falar um pouco sobre o que vocês têm que saber da franquia Premonição ou relembrar dessa franquia pra vocês assistirem esse novo filme. Mas mesmo se você nunca viu nenhum filme da franquia Premonição, ainda assim dá pra você assistir o sexto filme sem preocupação, porque ele tem conexões, mas seriam mais easter eggs do que em si coisas necessárias que você precisa saber pra você ver esse novo. Então no vídeo de hoje eu quero relembrar algumas coisas importantes dos filmes anteriores da franquia Premonição, pra vocês assistirem o novo filme aí já entendendo todos os easter eggs que vão aparecer. E também ao longo do vídeo eu vou falando pequenas coisas aí que eu achei sobre o sexto filme, e lá no final vou dar um contexto geral sobre ele. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso, deixa o like que é importante, se inscreve no canal para próximos conteúdos e me conta nos comentários o que vocês esperam do sexto filme, que eu quero muito saber. A franquia Premonição traumatizou a gente ao longo dos anos, porque, gente, quem não entra no avião já não pensa que o avião pode cair. Quem não vai numa rodovia e quando vê um caminhão cheio de tora já pensa que pode causar um acidente. E quem não vai numa montanha-russa e já pensa que ela pode descarrilhar. Então, gente, essa franquia traumatizou a gente de diferentes maneiras e o sexto filme tá chegando pra nos dar novos traumas. Podem ter certeza que teremos traumas com esse novo filme. E por enquanto eu posso falar pouco dele, eu só posso falar com mais profundidade lá no dia 13 de maio. Mas eu vou encontrar brechas aí pra falar coisas sobre ele ao longo desse vídeo, então já se prepare. Mas antes de falar sobre ele, eu quero relembrar coisas dos filmes anteriores, e a primeira coisa é que a morte é a grande vilã dessa franquia. Ela tem seus métodos, ela tem seu estilo próprio, ela tem as suas regras, e ela tem um cronograma a ser seguido, literalmente. Vocês vão entender o porquê eu tô falando isso quando vocês assistirem o sexto filme. O sexto filme dá um contexto muito maior sobre o porquê a morte segue essas tais vítimas, mas ainda assim, a conexão que o sexto filme faz com os filmes anteriores não é lá grande coisa quanto eu esperava que fosse. Eu esperava que ela tivesse um embasamento muito maior aí, conectando os filmes da franquia de uma maneira mais espetacular, sabe? Então assim, eu fui com tanta sede ao pote que isso eu não recebi tanto quando eu fui assistir o filme. Porém, ainda assim, as conexões que eles colocam conseguem ser aquele fanservice gostoso pra gente que tá assistindo. Mas podia ser melhor. Podia ser melhor. E a franquia Premonição foi iniciada lá nos anos 2000 com Premonição, que se passa em 1999, né? E essa franquia tinha sido encerrada lá em Premonição 5 de 2011, que também se passa em 1999. E aqui que tem um pulo do gato, porque no final de Premonição 5 a gente descobre que tudo que rolou nesse quinto filme, na verdade, aconteceu antes do primeiro filme. Então, o protagonista Sam e a namorada dele, a Molly, embarcam no avião ali no final do filme, e não é qualquer avião, é o voo 180. É o mesmo que o Alex e a turma dele da escola iam viajar, e aí ele tem a premonição, acaba saindo, a gente vê essa cena sendo recriada no quinto filme, e acaba que o Alex sai, os amigos também saem, mas o Sam e a Molly ficam dentro do avião, o avião acaba explodindo, eles acabam morrendo, e até mesmo o Nathan, que tinha sobrevivido no quinto filme, né, por ter tirado a vida ali de um cara que trabalhava com ele, sem querer, né, ele acabou morrendo por conta de um pedaço do avião que caiu no bar onde ele tava, matando ele instantaneamente, e isso aconteceu porque ele tirou a vida desse cara que tava a ponto de morrer porque ele estava doente. Então a morte basicamente fala que se você tirar uma vida, a sua vida é poupada porque você pega os anos de vida dessa pessoa, né? Mas essa pessoa que ele matou, no caso, estava pra morrer. Essa pessoa estava doente, então assim, ele acabou se ferrando. E toda essa regra sobre a morte foi estabelecida principalmente no quinto filme, quando o William explica pros sobreviventes que se eles tirarem a vida de outra pessoa, alguém que não estava destinado a morrer no caso, eles poderiam roubar o tempo de vida dessa pessoa, ou seja, a morte aceitaria esse sacrifício e a pessoa que matou ficaria com os anos aí da pessoa que morreu, e todo esse conceito é reutilizado nesse novo filme, e isso vai servir de guia pra Stephanie e também pros primos dela e pro irmão dela entenderem como que vai funcionar ali o joguinho da morte, porque a morte vai basicamente brincar com esses personagens, como sempre, né? E a gente vai até ter um momento nesse novo filme onde um dos personagens vai querer tirar a vida de um bebê pra ficar com o tempo de vida desse bebê. Então assim, só joguei a informação no ar e aí vocês depois descobrem quem vai ser essa pessoa, mas enfim, é isso. Mas eu sinto que o sexto filme trouxe essa abordagem de uma maneira legal pra história, porque eles conseguiram conectar muito dos outros filmes da franquia a esse filme só com essa informação. Então a gente rebusca muito o que aconteceu lá no segundo filme por conta dessa informação. A gente tem toda uma bagagem que vem também do quinto filme por conta da informação. Então o segundo filme e o quinto filme estão até que enraizados nesse sexto. E o segundo até que tá enraizado mais do que o quinto, né? Na verdade, o segundo filme é o filme mais presente com referências aqui nesse sexto filme. Então eu até recomendo que vocês forem assistir algum
filme dessa franquia, revejam o segundo. Eu sinto que o segundo é o mais importante. A pessoa que escreveu o sexto filme era muito fã do segundo, porque haja referência aqui, é muita referência. O final tem uma referência muito grande ao segundo, muito mesmo. Então assim, revejam o segundo, fiquem traumatizados novamente ali com as madeiras na rodovia, que vai ser importante. Mas voltando a falar do William, que era sempre o nosso personagem misterioso dessa franquia desde o primeiro filme, ele retorna pro Premonição 6 e o Tony Todd nos deixou ano passado e vai deixar o legado dele meio que eternizado nessa franquia, porque, gente, se tem um personagem marcante dessa franquia é o William. E ele a cada filme parecia mais e mais intrigante, porque a gente sempre olhava pra ele e pensava, por que esse querido sempre sabe das regras? Por que ele sempre fala sobre isso pros sobreviventes? Qual a conexão dele com a morte? Então a gente sempre se perguntava isso e muitos teorizavam que ele poderia ser a própria morte ou até mesmo poderia ser o servo da morte. E essa pergunta ficou aí na nossa cabeça ao longo de vários anos, gente. 2011 foi o último filme dessa franquia e ainda a gente continuava a pensar o que era o William. Gente, o que era? Ele era uma entidade? Ele era um ser humano que sabia demais? O que ele era? E esse sexto filme chega para explicar isso. A gente ganha uma história de fundo para esse personagem nesse sexto filme, que na minha visão funciona perfeitamente como um fechamento pro arco dele e dá uma perspectiva para a história dele ao longo dos filmes. Então a gente entende por que ele sempre sabia das coisas e como ele chegou onde ele chegou e onde ele iria no final das contas. Então a gente tem um fechamento para a história desse personagem muito bem feito aqui. E eu adorei o que eles fizeram. Achei uma coisa simples, mas uma coisa que funciona pro propósito, que é encerrar a história do personagem. Mesmo que tenha sido uma cena rápida que o próprio Tony Todd teve aqui no filme, né? Ainda eu sinto que vai satisfazer os fãs e vai dar um encerramento legal aí pra jornada dele. E eu sinto também que esse filme, né, o Premonição 6, ele pode abrir vertentes pra novos filmes da franquia Premonição que se passam antes dele. Porque literalmente Premonição 6 é um filme que tem uma conclusão, mas a gente não sabe de muitos sobreviventes da torre que podem ter morrido ao longo dos anos. A Warner tem aí, ó, muita bagagem pra novos filmes aí dessa franquia. Ainda mais por conta de todo aquele cronograma de mortes ali que a própria Stephanie encontra da avó dela. Então, esse filme não dá muito aprofundamento pra esse tal cronograma, mas se a Warner quiser fazer novos filmes dessa franquia, eles têm a faca e o queijo na mão por conta disso. E assim, ó, uma coisa que eu tenho que já deixar claro pra vocês é que não esperem que o sexto filme explique sobre as premonições. Não esperem que ele traga uma resolução sobre, a premonição acontece por conta disso ou disso. Não, é um filme que vai trazer o conceito da premonição novamente, assim como vai trazer o conceito da morte. E vocês vão ficar ali meio que pensando, por quê? Por que isso está acontecendo? Por que essa pessoa? Por que essa visionária é diferente das outras? Vocês vão questionar muito isso. E o filme não traz uma resolução tão aprofundada. É algo bem mais superficial, assim como os outros filmes dessa franquia. E tá tudo bem. Mas não vão assistir esse filme pensando que ele vai resolver todas as questões desse universo de premonição, porque ele não vai. Então assista e se divirtam, é isso. E já que eu falei em visionárias, tem duas que as pessoas sempre teorizam aí sobre estarem vivas ou não. E no caso são Kimberly e Wendy. Mas saiu um clipe aí de Premonição 6, divulgado pela própria Warner, então não é spoiler, onde a gente vê aí o William e Stephanie conversando sobre uma sobrevivente que meio que passou a perna na morte. Quem será essa sobrevivente? Não posso afirmar aqui. Mas eu acho legal relembrar onde foi o final da Kimberly e da Wendy. Vamos começar pela Kimberly de Premonição 2, que é a visionária que sobreviveu ao acidente da rodovia com o policial Burke. E aparentemente os dois conseguiram quebrar o ciclo da morte, mas sabemos ali que a morte não gosta de ser enganada, tanto que numa cena da versão interativa de Premonição 3 tem um jornal que fala que a Kimberly e o Burke foram mortos por uma máquina de cortar madeira, mas essa cena não é canônica, essa cena não entra em questão aqui, então a gente sabe que depois do final do segundo filme eles dois continuaram vivos, então é isso que eu tenho pra dizer até o momento. E eu acho bom também eu voltar ao ponto de que a Kimberly lá em Premonição 2 dirigiu uma ambulância até um lago e se afogou, mas foi reanimada no final do filme, então ela meio que morreu e voltou à vida teoricamente. E guardem essa informação porque ela é importante para o que vocês vão ver em Premonição 6. E já que a gente tá falando da Kimberly, né, um fun fact aí que eu não sei se todos sabem, mas o roteiro descartado de Premonição 3 colocaria a Wendy, a Kimberly e a Julie, que é a irmã da Wendy, sendo primas. E elas iriam se encontrar no trem 081 com o policial Burke, né, no final de Premonição 3. E é legal também pontuar sobre o 081, que na verdade é 180 ao contrário, e o voo 180 é o do primeiro filme. Então tá tudo conectado nessa franquia, é uma loucura. Só que assim, a AJ Cook, que interpreta a Kimberly, não tava disposta a gravar o terceiro filme por conta da sua agenda lotada, então acabou que eles descartaram essa ideia, mas seria muito legal eles trazerem esse rolê de laços de sangue logo no terceiro filme da franquia, coisa que agora veio à tona no sexto, né? Então seria lendário a gente ter visto isso. E por falar no sexto filme, a conexão familiar que acontece aqui, que se encaixa perfeitamente com o acidente da torre, é uma das partes mais legais dessa história nova. É só uma pena que o desenrolar da morte da família da Stephanie não é tão grandiosa quanto eu achei que seria, porque o desenrolar dos outros filmes era um pouco mais pé no chão, né? Não era uma coisa onde tinha conexão
conexão entre todos os personagens. Aqui não, aqui tem a conexão, então isso torna esse novo filme um pouco diferente dos outros da franquia. Eu sinto que na verdade é o mais diferente no geral, por vários pontos que eu quero trazer na minha crítica lá no dia 13 de maio, mas essa diferença desse novo filme ressoa muito na forma com que as pessoas talvez vão abraçar essa história. Então, eu tô bem curioso pra ver como vai ser a recepção do público. E agora vamos falar da minha visionária favorita, a Wendy, de Premonição 3, que muita gente acredita ter sobrevivido ao final do filme. Onde a gente vê ali a Wendy entrando dentro de um trem, ela acaba tendo a premonição, onde ela, a irmã, o ex dela, todos ali morrem. Porém, a gente nunca vê o acidente, a gente vê ela simplesmente voltando pro início da premonição. Mas muita gente teoriza que a Wendy sobreviveu depois desse final, e esse sexto filme indiretamente responde isso, né, se eu posso assim dizer. Não posso falar muito ainda, mas fica a dúvida. Quem sobreviveu? Kimberly, Wendy, as duas sobreviveram? O que aconteceu nesse meio tempo? Coloca suas teorias nos comentários que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. Mas ó, uma coisa eu digo, não crie expectativas em cima das conexões com os filmes anteriores. Porque como eu já mencionei um pouco antes no vídeo, o filme tem conexões? Tem. Mas as conexões não vão atingir a expectativa que o público tem criado. Eu tenho lido tanta coisa nas redes sociais que as pessoas assim estão indo longe demais e talvez isso seja frustrante. Então não crie expectativa, simplesmente assistam, se divirtam, aproveite o que o filme tá entregando, porque é isso, sabe? O filme nunca prometeu nada, então assim, tenta ir de mente aberta e de coração aberto, você vai aproveitar. Então, antes de assistir Premonição 6, eu não acho que você precisa necessariamente assistir todos os filmes da franquia. Mas se você for assistir, assista por ordem cronológica. Começa pelo quinto filme, onde a gente vê ali um grupo de pessoas de uma empresa indo para um retiro, aí a gente vê aquela cena da ponte, os sobreviventes tentam escapar da morte, e aí o filme se finaliza com todos morrendo ali, principalmente os dois sobreviventes no embarque do voo 180. Depois vai pra Premonição 1, onde o voo 180 explode quando ia levar ali um grupo de estudantes para uma viagem, e a morte começa a perseguir os sobreviventes. Depois temos o Premonição 2, onde a tragédia da estrada acontece com os troncos de madeira, e a Claire do primeiro filme até reaparece aqui pra tentar ajudar a Kimberly e os sobreviventes, mas ela vai de base, a gente tem aquele final ali, com os momentos de alívio, com a Kimberly e o Burke sobrevivendo, e aquela grande explosão. Depois vamos pra Premonição 3, onde o acidente da montanha-russa acontece. Aqui a gente tem uma conexão bem mais sutil com esse novo filme, né, porque eu acho que é um filme que funciona de uma maneira independente dentro de toda essa franquia. E o Premonição 4 a gente finge que não existe. Ai, Matheus, mas é importante assistir ele? Não. Nunca é importante assistir Premonição 4. É divertidinho? É divertidinho. Mas, gente, tem coisa melhor pra você fazer, não tem uma louça na sua pia. Eu acho que sim. Eu acho que lavar uma louça é mais legal do que ver o Premonição 4. Brincadeiras à parte, é o filme que menos tem conexão com esse sexto. Então, assim, até acho que os próprios roteiristas fingiram que ele não existe. Tem uma coisinha ou outra, um easter eggzinho ou outro. Mas nada que assim, gente, assim, que vale a pena você rever esse filme, só se você realmente quiser. Agora sobre Premonição 6, o que eu posso dizer pra vocês é que o filme continua com mortes legais. Acho que poderiam ser mais legais uma ou outra, mas tem uma morte que é muito memorável nesse filme, e a outra que eu acho que vai fazer algumas pessoas darem risada. Sinto que esse é um ponto que pode incomodar algumas pessoas, né? A forma cômica com que eles trataram uma das mortes, e também até mesmo um outro personagem, que é o Eric, que é o alívio cômico do filme, que pode ser um pouco pesado demais para o que a gente tá vendo. Então assim, é um filme que tenta ser mais despretensioso do que sério, e isso pode incomodar alguns fãs. Pra mim não incomodou, então assim, eu me diverti e esse é o ponto. Porém tem uma morte que vocês vão dar risada porque é muito tosca, e tem umas outras situações que são meio bestas. Mas eu volto a dizer, filme divertido. E o roteiro do filme também vai dar uma enrolada no público propositalmente, fazendo assim, existirem algumas cenas que parecem que aconteceriam dessa maneira, mas acontecem de outra. E isso é uma coisa legal do filme, então acho que compensa alguns pontos que são um pouco abaixo do esperado. Mas eu vou falar mais sobre tudo isso no vídeo separado. Sinto que os atores estão entregando algo legal, tem um melhor que o outro ponto melhor que o outro. Por exemplo, Beck Blessinger, gente, diva, rainha, entregando tudo nesse filme. Já a Stephanie, que é a protagonista, tá entregando algo legal. Quero desenvolver um pouco melhor sobre ela no meu vídeo com spoilers. Mas é isso, gente, que eu poderia falar até o momento. Quero saber o que vocês esperam pra Premonição 6. Gostaram do vídeo? Ou reassistir a franquia? Coloca tudo nos comentários, deixa o like que é importante e se inscreve aqui pra próximos conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui, grande beijo e tchau!